Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma roda de conversa, onde a gente vai falar sobre um tema muito interessante e pouco conhecido da população em geral e pouco conhecido aqui também na cidade de Araraquara e região, que muitas pessoas não sabem que existe esse tratamento ofertado pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Então, boa noite mais uma vez a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Lima, eu sou psicólogo de formação, trabalho no equipamento da saúde do SUS, que é um equipamento chamado CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, aqui da cidade de Araraquara. Além disso, eu sou professor no Centro Educacional e Técnico, aqui também da cidade de Araraquara, onde eu leciono aí algumas disciplinas nos cursos aí da área da saúde, e também sou psicólogo clínico, onde eu atuo em um consultório particular, aqui na cidade, há aproximadamente 15 anos, né? E o título da nossa live de hoje é O que você precisa saber sobre ozonioterapia no SUS, no Sistema Único de Saúde, né? Quais os benefícios e quais as evidências, né, que esse tratamento oferece às pessoas. E aí, para conversar sobre ozonioterapia no Sistema Único de Saúde, eu tenho o prazer de convidar a minha colega, tanto de trabalho, né, que ela também é funcionária da prefeitura, a gente presta serviço aí para o Sistema Único de Saúde, né, há mais de 10 anos, a Karina provavelmente tem mais anos de SUS aí do que eu, né, e a professora Karina, ela é enfermeira de formação, ozonioterapeuta, especialista em saúde e gestão em saúde pública. Além disso, a professora Karina também é minha colega no Centro Educacional e Técnico de Araraquara, onde a professora Karina supervisiona aí estágios na área da enfermagem. Então, professora Karina, seja muito bem-vinda à nossa roda de conversa, de reflexão, de debate, e eu gostaria que a senhora se apresentasse aí para os nossos internautas, para a gente, logo após, dar início aí à nossa reflexão a esse tema aí que é tão importante, porém ainda muito pouco conhecido pela população. Então, é com você. Boa noite, Paulo. Muito obrigada pelo convite, fico lisonjeada. A ozonioterapia, sim, é uma prática tão antiga, mas pouco conhecida, né? Então, eu fico lisonjeada mesmo de o senhor ter me convidado para fazer parte aqui e falar sobre a ozonioterapia, principalmente porque no município de Araraquara nós somos pioneiros, né? É o único município que oferta essa terapia em tratamento de feridas para a população no Brasil, entendeu? Então, é muito gratificante a gente poder trazer isso numa rede social que a gente vai abranger bastante pessoas, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo. E uma coisa que é importante a gente ressaltar, né, que Araraquara ela é a pioneira, como a senhora bem colocou, né, na oferta desse tratamento aí às pessoas, né, que necessita desse tratamento, que tem algum ferimento, né, que a ozonoterapia aqui, a senhora vai explicar melhor, ela é tratada aí para ferimentos, né, e uma coisa que eu gostaria de enfatizar é que esse tratamento ele é ofertado pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, o que é um diferencial muito grande, né? Então, professora Karina Carboni, seja muito bem-vinda mais uma vez. E para iniciar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco aí para a população o que é a ozonioterapia. Vamos lá. Então, a ozonioterapia é uma prática integrativa complementar, né? E ao longo de toda essa conversa, eu vou falar sobre como ela foi regulamentada, tudo certinho. Mas vamos à terapia. Ela é uma terapia oxidativa, né? E gerada através do oxigênio medicinal, tá?
a partir de um gerador é um equipamento que faz uma descarga elétrica fazendo o ozônio. Então, a gente introduz o oxigênio medicinal, faz uma descarga elétrica e a gente produz o ozônio, tá? O ozônio é uma molécula, é uma biomolécula da natureza e também é produzido pelo próprio organismo. Então, como ele é um gás muito estável, a gente não consegue armazená-lo, né? Então, a gente produz e aplica. Então, não tem como fazer armazenamento deste gás, tá? A ozonioterapia, como eu já falei, é uma terapia oxidativa, então ela vai trabalhar induzindo vários efeitos biológicos dentro do nosso organismo. E tem vários benefícios, principalmente, vamos dizer assim, vai ser uma oxigenação tecidual, né? Então, o SUS regulamentou, né, em 2018, e trouxe para que a gente pudesse ofertar isso à população. E aí foi quando o município de Araraquara, com várias pessoas engajadas nisso, fez com que isso acontecesse no município. E isso foi muito importante, o ganho da população foi muito importante. O ganho de nós, profissionais, que fomos capacitados, foi muito importante, porque a ozonioterapia eu já conhecia, mas chegou como um presente para mim. Foi ofertado e não tive dúvidas. Falei, não, é isso que eu quero, porque aí você vai se aprofundando e você vai se apaixonando pela técnica. Você fala que como isso tão antigo e ninguém disponibiliza. É um baixo custo, é uma tecnologia, uma nova tecnologia de segurança comprovada, entendeu? Então, não precisa de ter medos, receios, anseios, porque muita gente que desconhece a prática vai falar que isso daí é como foi o início da acupuntura, né? Então, foi aquele processo de engatinhamento, de credibilidade da população. Então, eu acho que o fato da gente fazer esta live e trazer esse assunto é mesmo para desmistificar muita coisa, orientar a população, ofertar, dizer para ela, ó, existe, acontece, porque a maioria não acredita, né? Então, ela existe sim, temos no nosso município, e é uma terapia, assim, muito eficaz. Muito bem colocado, professora Karina. E para orientar mais ainda a população, eu gostaria de saber da senhora, né, para que serve a ozonioterapia e quais os casos que são indicados, né, a utilização dessa técnica. Então, a gente pode tratar mais de 250 patologias com o ozônio, tá? Ele nunca vai ser uma terapia singular. Ele vai ser adjuvante, tá? Nunca nós vamos chegar para o paciente e falar, ó, você vai abandonar o seu tratamento. Não. Ele vai associar ao tratamento convencional, tá? Ele dá uma ajuda para o tratamento. Quando a gente pensa, eu vou falar do tratamento de feridas. Quando a gente inicia o tratamento de feridas, a gente continua com todo o processo e ele ajuda a melhorar o quadro clínico. E como a ozonioterapia é uma terapia integrativa, a gente não vê esse paciente somente como uma ferida, né? Então, a gente vê esse paciente como um todo. Então, por isso que o nosso ambulatório, né, que somos 2 enfermeiras atuando na ozonioterapia, que você conhece, a outra enfermeira é a Flávia Leão, tá? Somos nós 2 que atuamos lá. A gente faz uma entrevista, é uma consulta de enfermagem, tá? E aí a gente solicita exames,
a gente vê todo o quadro clínico, todo o histórico clínico deste paciente para a gente traçar o tratamento, né? Porque o que a gente vê? As indicações da ozonioterapia são diversas, para diversas patologias. Então, quando você se depara com um quadro de hipertensão descontrolada, uma diabetes descontrolada, então, primeiro a gente tem que fazer esse ajuste para depois iniciar, tá? Então, a gente não trabalha com algumas patologias descompensadas. Assim que estabilizar, pode vir para o tratamento, né? Como nós vamos falar ao longo do processo das vias de administração, tudo isso a gente tem dosagem, concentração, é um estudo muito minucioso da ozonioterapia, porque a gente trabalha muito com a bioquímica, né? É aquela parte mesmo bem que a gente, na graduação, fala bem chata, né, da bioquímica, do ciclo de Krebs, ver energia, enzima, enzimático, não enzimático, proteína, lipólise, aí você fica maluca, você fala, nossa senhora, preciso voltar para a faculdade. Então, isso daí é muito, revigora a nossa capacidade de atuar, de ter vontade de se doar ao próximo e fazer com aquilo com qualidade de vida, né? Então, eu acredito que, assim, as indicações da ozônio vêm para diversas patologias, mas no SUS, aqui em Araraquara, a gente trata feridas, tá? Ok, professora, eu vou dar uma boa noite aqui, os internautas que estão mandando algumas questões, mas antes de colocar as questões, eu gostaria de dar uma boa noite a Maria de Lourdes, que está aqui conosco mais uma vez, seja bem-vinda, a Silvia Mara Oliveira, que é técnica de enfermagem do CAPS, a Andréia Dottoli, a Fernanda Zovico, que dá boa noite, o Edson Rodrigues Filho, que é o coordenador executivo, né? A Roberta Gomes Almeida, a Vera Godoy, a professora Ana Paula, mais uma vez presente aqui conosco, a Leide Lira, que faz algumas perguntas bem interessantes, que logo eu vou estar colocando as questões dela, a Escola CETEC, que coloca Karina, excelente profissional, enfermeira e professora de CETEC, um orgulho para todos nós, a Aline de Pauli, o Adriano Florencio, a Patrícia D'Ameto, que também é professora do CETEC, a professora Elaine Gavioli, que é professora da Odonto, Rabitos também, que dá uma boa noite aqui na pessoa do Rodrigo Ferraz, tá? E para continuarmos aí o nosso bate-papo, para eu ir para as questões dos internautas, eu gostaria de saber um pouco como é realizado o tratamento com a ozonioterapia, quais as formas aí, as vias de administração, mas antes disso eu gostaria de fazer uma observação, né? Porque você colocou que o tratamento convencional, ele não é abandonado, então eu entendo que o tratamento aí com essa técnica de ozonioterapia, vocês não trabalham sozinhas, né? Vocês trabalham como uma equipe, né? Então, geralmente, esse paciente está sendo acompanhado por algum médico, seja ele de família ou um especialista, e aí vocês entram aí como um tratamento, digamos que coadjuvante, para ajudar ali na melhora, né, daquele ferimento, né, que aqui vocês trabalham especificamente com a ozonioterapia aplicada às feridas, né? Então, é bem legal isso, né, esse trabalho em equipe, é importante ressaltar, porque no SUS a gente trabalha nessa perspectiva de equipe multi-interdisciplinar, e mais uma vez, né, na ozonioterapia também trabalha nessa perspectiva. Então, como é realizado esse tratamento e quais as vias de administração e como que o paciente chega até vocês? É por um encaminhamento médico? Como que é? Então, vamos lá. As vias de aplicação da ozonioterapia são várias, tá? Então, a gente começa com autoemoterapia maior, que seria como se fosse uma transfusão de sangue, tá? Que é realizada em consultórios, tem que ter um aparato, uma abordagem muito maior,
e, assim, em clínicas bem especializadas, tá? Autoterapia menor, que é com uma Eu acho que deu uma pequena travada. Vamos ver se a professora Karina volta. Professora, você me ouve? Se cair, não tem nenhum problema. Basta entrar novamente, que eu aceito aqui. Eu acho que tivemos aí um probleminha técnico. Vamos ver se a professora Karina, se ela retorna. Essas coisas acontecem, né? Afinal de contas, estamos lidando aí com uma tecnologia nova, com um programazinho aqui que é novo. De fato, a professora Karina, ela caiu, logo, logo ela retorna aqui. Enquanto isso, eu vou aproveitar para fazer um convite para vocês, né? Amanhã, dia 11/7, às 19 horas, nós teremos uma live aí, onde vamos tratar a respeito do autismo e realidade, como contribuir para uma real inclusão. E aí essa live de amanhã, ela conta com a contribuição e a colaboração da Karina Maia. A Karina Maia, ela é pedagoga e presidente da Associação de Pais e Amigos de Autistas aqui de Araraquara, né? Espero que amanhã esteja tudo tranquilo, que não ocorra nenhuma intercorrência, mas a gente já até espera essas intercorrências, porque pode acontecer, né? Problemas de tecnologia pode acontecer a qualquer momento. E aí vamos ver se a professora Karina retorna. Eu vou mandar um WhatsApp aqui para ela, para ver o que ocorreu. Eu acho que está dando um probleminha, mas eu mandei um WhatsApp aqui para ela, vamos ver se ela consegue entrar novamente. Então, gente, enquanto a professora Karina não entra, ou enquanto ela não me responde, é importante colocar para vocês que a ozonioterapia é uma técnica muito antiga mesmo, conforme a professora Karina colocou, né? Porém, não tão conhecida e não tão aplicada, né? E aí a Prefeitura de Araraquara resolveu implementar esse serviço aqui na cidade, no município de Araraquara, o qual vem dando muito certo, e a professora Karina, tanto a Karina Carbone como a professora Karina Leão, elas são as profissionais do SUS responsáveis por ofertar aí esse tratamento aqui na cidade. A professora Karina Carbone, ela acabou de aparecer aqui, vamos dar um tempinho para ver se o rosto dela aparece, para ela poder entrar. Apareceu, vamos voltar. Professora, fique super tranquila, porque essas coisas acontecem, né? Eu já até espero, porque a tecnologia muitas vezes não depende de nós, né? Então, problemas de tecnologia acontecem. Pode dar continuidade à sua fala, e aí, terminando, eu já entro aqui com as perguntas dos internautas. Você consegue me ouvir? Sim. Consegue? Ok, pode dar. Consigo. Pode dar. Desculpa, gente. De repente acabou a conexão aqui. Então, vamos lá. As vias de administração... Oi? Tá. Então, as vias de administração da ozonioterapia é autoemo maior, autoemo menor, insuflação retal, insuflação vaginal, aplicações
intraarticulares, intradiscal, subcutânea, intradérmica, porque além disso, ela é utilizada além para os fins terapêuticos, para a estética também. Eu acho que a conexão da professora Karina não está muito boa e acho que por isso que está ocasionando aí essas interferências e pausa na fala, né? É tanto que ela caiu agora. Vamos ver se ela retorna. Porventura, se não der para acontecer a live hoje, não tem nenhum problema, a gente remarca. Ela entrou novamente. Professora Karina, você me ouve? Oi. Ó, deixa eu dar uma sugestão. Você está pelo celular ou você está pelo computador? Então, agora eu consegui a conexão com o computador e consegui com o celular. Eu vou desligar um, vou ficar com o celular. Desliga tá? Porque aí eu tenho os né? dados móveis se cair minha internet novamente. Isso, pode ser. Ok? Deixa só um ligado, porque aí acho que come menos. Paulo? A velocidade maior. Oi. Estou te ouvindo. Ah, então tá bom. Agora tá dando umas travadinhas aqui. Eu acho que é porque a conexão deve estar dando interferência, provavelmente. Sim, deve ser até devido aqui. Hoje nós tivemos problemas de conexão aqui e eu acredito que seja isso. Mas está todo mundo me ouvindo? Sim, provavelmente. Deixa eu ouvir aqui dos internautas. Sim, sim. Então tá bom. Na minha câmera tá travada, mas se estão me escutando, eu vou dar continuidade, ok? Ok, pode ir. Aqui a gente te vê gesticulando, te vê normal, gesticulando tudo. Tá travada para ti, mas você então gesticula numa boa, tá? Ok. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então são essas as vias de administrações, são várias indicações, né, para as patologias que a gente pode tratar. E o que a gente não trata, né? É quem tem deficiência de G6PD. É uma enzima que chama glicose 6-fosfato desidrogenase e que ela causa a hemólise, né? Como se fosse o favismo. E quem tem hipertensão descompensada, diabetes descompensados, anemia moderada e grave. Então, essas pessoas têm que estabilizar o quadro clínico para após a gente dar início à terapia com ozônio, né? Outra pergunta que você fez é sobre o protocolo, né? Eu tenho que agradecer o Edson, que está aí, nosso coordenador, que ele não mediu esforços para que esse ambulatório acontecesse. E então, muito obrigada, Edson, pelo presente, que foi a ozonioterapia. Agradecer, logicamente, toda a gestão do município que acreditou, que trouxe essa ferramenta para a gente trabalhar. E a partir de aí, nós começamos a capacitação, a busca pelos pacientes, né? E montamos um protocolo no município, junto, que nós tivemos a assessoria técnica da ABOS, né, que é a Associação Brasileira de Ozonioterapia, e eles nos deram toda a retaguarda, nos dão até hoje, né? A gente precisa de qualquer ajuda, auxílio, eles estão prontos a nos ajudar. Então, foi instituído um protocolo. Em fevereiro, teve um decreto onde o prefeito nos deu todo o respaldo para trabalhar com a ozonioterapia. E aí, nós iniciamos este ambulatório
que existe esse protocolo dentro da atenção básica. Então, as unidades básicas de saúde, estratégias de saúde de família, trabalha com a enfermeira analisando o curativo e o médico, e eles analisam o curativo, mais a parte do curativo fica com a enfermagem. Então, ela analisa, vê a cronicidade dessa ferida, se não está tendo eficácia com tudo o eventual, eles acabam encaminhando para nós no ambulatório, sem ter aqueles requisitos, né, de exclusão, e aí nós fazemos todo o tratamento dentro do ambulatório, tá? O que a gente fala no ambulatório, que é muito importante, é a adesão do paciente, né? O paciente tem que querer que aquilo aconteça. Às vezes tem que mudar alguns hábitos de vida. O ozônio não é milagroso, ele é muito eficaz, mas nós precisamos da ajuda dele para ter aquele quadro estabilizado do diabetes, da hipertensão, porque só assim a gente vai conseguir essa cicatrização da ferida, né? Então, mediante este encaminhamento das colegas enfermeiras, a gente analisa, vê toda a situação, se tem condições, está tendo eficácia com o curativo na unidade, a gente vai fazendo um compartilhamento do curativo. Uma vez vai para o ambulatório, dá seguimento na unidade. Quando é um curativo que já tentou todos os tipos, os convencionais, acaba indo para a gente e a gente faz a ozonioterapia nesse paciente, tá? Todo mundo me escutando? Provavelmente sim, mas deixa eu confirmar aqui, porque tem algumas perguntas. Pessoal, vocês conseguem ouvir a professora Karina? Alguém pode falar um oi aqui, se está ouvindo a Karina? Leide, está ouvindo? Ouviu a professora Karina? Sim. Karina, então está ok com o áudio e está ok com a imagem. Então eu vou para algumas perguntas aqui dos internautas, para ficar bem interessante. Né? Uma das perguntas, na verdade, um pedido, era da Leide, né? A enzima G6PD, que é a eu acho que está dando um probleminha aí, Karina. Peraí, só um minutinho. Deixa eu desligar aqui. A Karina saiu, vai voltar. Karina, a Leide, ela colocou assim, a enzima G6PD e a ozonioterapia. Comente sobre, por gentileza, então você já comentou, né? E aí a Silvia Mara, ela pergunta se a ozonioterapia é eficaz para úlcera varicosa. Muito. O que você comentaria sobre? Muito. Todo tipo de cicatrização, de todo tipo de lesão, né? Ele é muito bem-vindo. Ele tem um poder de analgesia, ele é anti-inflamatório e germicida. Então, quando a gente fala em germicida, ele faz a desinfecção muito grande dessas lesões. E num período de tempo bem rápido, tá? Então, o que acontece? Como a gente tem essa oxigenação tecidual, então a gente, quando entra com essa desinfecção, matando todas essas bactérias, vírus, germes, tudo que tem lá na lesão, a gente vem limpando essa ferida e assim, consequentemente, faz todo o processo de tecido de granulação, de epitelização, num espaço de tempo curto, entendeu? É isso que a gente observou. Nós ficamos 6 meses nesse ambulatório em caráter experimental, para que fosse regulamentado, né? E o que nós encontramos e nos deparamos foi isso, a adesão total dos pacientes, a qualidade de vidas que eles ganharam, e é tão importante a gente escutar quando a gente dá alta para o paciente, tipo assim, faz 5 anos que eu não uso uma bota, eu só usava chinela havaiana.
e hoje eu posso pôr uma bota. Então, é muito gratificante para a gente. Dá uma qualidade de vida para isso. E sem falar o apego que a gente se torna amigo, né, da gente. Ok, professora, ok. Essa é uma dúvida minha, particular, mas eu acho que cabe aqui também. Quando você fala que o resultado ele aparece em um curto período de tempo, pela experiência que vocês têm desde quando vocês iniciaram até agora, claro que eu entendo que cada organismo é um organismo, né? Cada pessoa chega com uma situação particular, mas qual a média, mais ou menos, né? Quando a pessoa inicia o tratamento aí da ozonioterapia para essa ferida, para a cicatrização dessa ferida, né? E para a melhora dessa ferida, qual o tempo mais ou menos em média? Quantas aplicações mais ou menos tem que acontecer? Em média, né? Sempre levando em consideração que cada caso é um caso. É isso mesmo, né? Cada organismo reage de uma maneira. A adesão do paciente é importantíssima, por isso que a gente fala sobre, sempre toca nessa abordagem. E aí, o que a gente viu desse ambulatório? Simplesmente que uma amputação de dedos, né, do pé, em 4 meses, com a adesão do paciente, foi fechada assim. Mas era um pé muito grande. A amputação era total aqui embaixo, né? E fez uma cicatrização em 4 meses. Que eu acredito que no convencional a gente demoraria mais. E a gente tem todo esse processo das pessoas terem que ir ao ambulatório, tá? Então, às vezes vai de 2 a 3 vezes no ambulatório, tem vezes que é diariamente, vai depender da disponibilidade do paciente, entendeu? A gente não tem como obrigá-lo a ir todo dia. Se ele consegue ir 3 vezes, ótimo. Se consegue ir todo dia, melhor ainda. A gente tem uma evolução mais rápida, tá? Então, cada organismo vai trazer a resposta para a gente. E a mesma coisa, se a gente vê que ali estacionou com esse método, o bag, a limpeza, a hidrozonioterapia, a gente vai ajustando outras terapias, como laser terapia junto, entendeu? A gente faz as aplicações subcutâneas na lesão, entendeu? Isso faz uma melhora dessa oxigenação daquela lesão, trazendo uma resposta muito bonita para a gente. Ok, respondeu sim minha pergunta. Professora, me fala uma coisa. A Silvia, antes da minha pergunta, eu vou usar a pergunta da internauta. A Silvia Mara de Oliveira, ela pergunta assim, quais os profissionais que podem fazer a aplicação da ozonioterapia? Né? Porque aqui a gente está falando com uma enfermeira, a gente gostaria de saber se outros profissionais também podem estar utilizando aí dessa técnica. Sim, são profissionais de níveis superiores na área da saúde, tá? Eu acho que a gente tem que deixar evidenciado também que a odontologia, que foi a pioneira na ozonioterapia, tá? No entanto, nós temos um ambulatório de Centro de Especialidades Odontológicas em São Carlos, que é a doutora Magda Siqueira, que trouxe lá para São Carlos, evidenciando o município também na parte odontológica, e ela foi uma grande parceira aqui para a gente, nos socorreu muito também, então tem que agradecê-la também, como vários outros profissionais, que às vezes eu vou até esquecer, então eu prefiro não falar, eu quero agradecer a todos. E então, todos os profissionais de nível superior na área da saúde. E que o Conselho tenha regulamentado, tá? Essa prática da ozonioterapia. Tem algumas categorias que ainda não foram regulamentadas. A enfermagem conseguiu este ano a regulamentação. Tinha a regulamentação, parecer favorável do COFEM, tá? Para a gente só fazer feridas, tá? Só tratamento de feridas. E este ano saiu o parecer normativo do COFEM,
que é o 001 de 2020, onde a gente pode atuar como enfermeira ozonioterapeutas. Ok. Você falou que tem algumas profissões aí que ainda não conseguiram essa regulamentação e falou de umas, né, que são regulamentadas, né, e que já podem estar utilizando aí dessa técnica, dentre elas a odontologia, que vai ao encontro do comentário da Leide, né? A Leide falou, os profissionais da área de odontologia podem se beneficiar da ozonioterapia, você colocou isso muito bem, mas você colocou que algumas profissões ainda não têm essa liberação para a utilização dessa técnica. Você poderia falar uma ou duas profissões que não são regulamentadas ainda, só para a gente ter conhecimento? Sim. Uma das profissões ainda que, assim, é muito ruim, né, que eles ainda não tenham regulamentado, mas eu acredito que está no processo de regulamentação. Ontem teve uma audiência na Câmara dos Deputados sobre isso, e que é o CFM, né, a medicina, que ainda eles deixam o médico utilizar a ozonioterapia em caráter experimental, e ainda não é regulamentado, mas eu acredito que isso vai sanar rapidinho aí, porque o pessoal está num processo de evidência científica para que a Câmara do Deputado aprove e que o próprio Conselho também aprove, tá? E tem ainda, eu não sei se a fisioterapia conseguiu a regulamentação. Este ano, farmácia, então os farmacêuticos, os biomédicos e os enfermeiros ganharam a regulamentação para trabalhar com a ozonioterapia. Ok, muito obrigado. É importante a gente dar uma boa noite aqui para a Patrícia Damedo, que é professora do CETEC, a professora Elaine Gavioli Massucato, que é professora da Odonto, né? A Andréia Caires, que é a nossa colega enfermeira da rede, que segunda-feira vai estar falando aí sobre terapia comunitária no SUS, né? Que a Andréia desenvolve um trabalho muito bonito aí, né, pelo SUS, no assentamento Bela Vista. Aí a gente tem a presença da Maria Cristina Dantas, que é psicóloga da rede, a Sabrina Brito, que é a proprietária do Charmoso Burger, a Má Ornella, que foi nossa aluna, Ornelas, a Flávia Carina Leão, que é sua colega de trabalho, né, trabalha aí praticamente todos os dias com você, o Edson, que menciona aqui o Arnaldo de Souza. Deixa eu ver se tem. Gente, se vocês tiverem alguma questão, coloquem, Flávia, se tiver alguma questão que você acha que precisa ser elucidada para os internautas, coloca aqui que a professora Karina, ela pode fazer uma explanação. Então, para dar continuidade, professora Karina, eu gostaria de saber se a ozonioterapia, se ela pode trazer alguma reação adversa e quem não pode utilizar a ozonioterapia. É muito difícil a gente falar em reação adversa com o ozônio, né? Mas o que a gente tem que lembrar é que o ozônio, ele é tóxico se inalado, tá? Então, na parte pulmonar e visual, a gente tem um problema de oxidação muito leve, então ele não consegue fazer essa oxidação, então ele é mais irritante para os olhos e para o pulmão, por isso que ele é citotóxico, não pode ser inalado, tá? O ozônio, ele tem um cheiro forte, né? Então, ele é bem característico de uma tormenta de verão, né? É bem assim. Então, ele não é cheiroso. Eu falo assim, ele é tão bom que não tinha que também ser cheiroso, né? Aí já era demais. Ser eficiente, muito bom e cheiroso. Aí era muita para todo mundo, né? Então, ele tem não tem reação adversa. O que a gente fala para os nossos pacientes, que não venham em jejum, né? Porque ele pode fazer uma hipoglicemia. Como ele trabalha com essa oxigenação tecidual, ele pode regular fazer aquela cascata de efeitos biológicos e fazer com que ele tenha uma hipoglicemia. Então, tudo isso tem que ser muito bem falado. O que a gente pede para os pacientes também, quando for fazer a terapia, não fazer uso da vitamina C, né? Ou de suplemento, ou o suco de laranja, limão,
porque ele vai inativar o ozônio. Ele é como se fosse um antídoto, né? Então, nem tanto qualquer adversidade com ozonioterapia é a vitamina C que a gente tem para tirar o paciente daquela intercorrência. Ok. Professora, e na tua visão, qual a extensão dessa técnica no Brasil e no mundo? No mundo, ela é muito bem difundida. Assim, Alemanha, Itália, Cuba, China, Estados Unidos. Os Estados Unidos, 13 estados dos Estados Unidos já utilizam a ozonioterapia, tá? Então, ela é muito difundida, praticada dentro de hospitais, sem nenhum problema, tá? E eles entendem da eficácia e do baixo custo que é a ozonioterapia. Aqui no Brasil é como eu falei, nós estamos engateando, ganhando espaço, trabalhando, mostrando, muitos colegas fazendo já estudos para que a gente possa agregar, né, e trazer a credibilidade da ozonioterapia para quem não conhece, que precisa desse estudo, falar, ó, não, eu tenho agora, então eu consigo trabalhar, acreditar nisso, né? Ok. Bom, então é sabido que existe esse tratamento ofertado pelo SUS, né? Recentemente aqui em Araraquara, um grande presente para toda a população de Araraquara. Quando você fala que essa técnica ela é utilizada no ambulatório, você poderia falar onde fica esse ambulatório e como que as pessoas fazem para chegar até esse ambulatório? Então tá, o ambulatório fica no NGA3, que é o ambulatório de especialidades, tá? Ressaltando que é uma equipe multidisciplinar, tá? Então, o que a gente precisa? Do encaminhamento desse paciente lá da rede, lá da atenção básica, das unidades básicas de saúde e do Estratégia Saúde da Família, nos encaminhando este paciente, tá? E dizendo toda a trajetória desse paciente lá na unidade. Se é um paciente com uma ferida cirúrgica recente, o que nós podemos fazer para ajudar esse paciente? O que já foi utilizado nesse paciente, tá? Então, todas as técnicas, o que foi feito. Aí, chegando lá, a gente faz uma nova abordagem, pede novos exames. Se a gente vê que tem alguma coisa assim que não esteja dentro da normalidade, né? A gente vai acionar o nosso colega que sempre está lá e ajuda muito, que é o nosso vascular, Dr. Fernando Linares, que dá um suporte para a gente bacana. Então, eu gostaria de agradecer também ele. E aí, a gente dá continuidade até a gente dar alta a esse paciente. Esse paciente continua no SUS, ele é nosso, independente se é da atenção básica, da especializada, da parte terciária, que é hospitalar, e aí, então a gente vai fazendo esse segmento, trocando figurinhas com as colegas lá nas unidades, dizendo, ó, esse paciente tá bom, segue aí, entendeu? Não, ele vai ficar aqui com a gente por enquanto, mas se a gente precisar de um apoio lá da unidade, eles estão sempre nos atendendo. Eu vou fazer alguns comentários, né, no intuito de provocar mesmo, para que a população tenha um conhecimento um pouco maior, mas no bom sentido, né? Esse tratamento, né, você acabou de falar que ele é ofertado no Centro de Especialidades, né, no NGA3, depois se você quiser passar até o endereço, acho que seria legal, e o telefone, né? Às vezes as pessoas têm alguma dúvida, eu acho que ligando lá vocês podem estar sanando essa dúvida. No Centro de Especialidades, né, só recebe munícipes aqui de Araraquara, ou para a questão da ozonioterapia, recebe também munícipes aqui da região? Você poderia comentar um pouco sobre isso? Sim.
O protocolo da ozonioterapia só agrega os munícipes de Araraquara, tá? A gente não consegue fazer essa referência para os munícipes de outros municípios, porque somos 2 enfermeiras trabalhando e a gente não tem ainda todo esse aparato para receber mais pacientes, tá? Então, por enquanto, é só nosso. A gente fica ali no antigo pronto-socorro do centro, né? Que é na Avenida José Bonifácio, 614. O telefone lá é 3322-2444. Esse telefone fica na administração, que as meninas que fazem todo esse agendamento para a gente. Porque neste momento nós fomos remanejadas para a vigilância epidemiológica, né? Com a pandemia, nós tivemos que dar suspender os atendimentos e para a equipe de bloqueio dar uma ajuda, né? Com essa pandemia. Tanto eu quanto a Flávia estamos lá, muito feliz também, porque é uma equipe que nos acolheu, na gerência da Fabiana Araújo, que é uma pessoa ótima, e que está à frente, né, da vigilância, trabalhando com essa garra toda. Então, a gente foi para lá, estamos lá, né, e quando a gente precisa avaliar um curativo, porque está um tempo sem o ozônio, a gente chama esse paciente à tarde e dá uma avaliada, tá? Então, por enquanto, a gente está recebendo e conforme for voltando, estabilizando os casos aqui em Araraquara, que ficar mais tranquilos, a gente vai voltar para o ambulatório e retomar todo este ambulatório. Ok, mas eu vou fazer mais um comentário aí para você elucidar aí para a população. Vamos pensar que esse paciente, ele tem um plano de saúde, passa pelo médico do plano de saúde e o médico sabe que existe esse serviço pelo SUS e encaminha para vocês, né? Qual seria o caminho para esse paciente do serviço privado chegar até vocês pelo SUS? Qual o caminho que ele percorre? Isso acontece no meu serviço também, provavelmente deve ser da mesma forma, mas eu gostaria que você explicasse para a população, até para entender que o SUS, ele é um serviço de todos, né? Independente se a pessoa tem plano de saúde ou não, se ela é riquíssima, se ela é rica ou se ela é pobre, o SUS ele é democrático, ele é de todos. Então, em alguns momentos, tem alguns serviços que são ofertados pelo SUS, que não são ofertados pelo serviço privado. E muitas vezes o serviço privado acaba, né, referenciando esse paciente para nós, enquanto profissionais do SUS. Então, qual seria aí o percurso que esse paciente teria que fazer? Então, esse paciente, independente de plano de saúde, ele pode usufruir, sim, né, da terapia com ozônio, a partir do momento que ele for para a atenção básica, a nossa porta de entrada, tá? Então, esse paciente tem que ir lá na unidade básica de saúde, a colega enfermeira, o colega médico vai dar uma avaliada, vai traçar, vai solicitar até os exames para ver se não tem alguma deficiência que não pode já entrar no programa. Então, vai fazer essa investigação para a gente, para depois encaminhar. Então, toda a porta de entrada é a atenção básica, a gente não pode esquecer disso, tá? Então, qualquer pessoa pode sim, a partir do momento que vá à unidade de saúde, contemple o protocolo do município, e aí, chegando lá, a gente já acolhe. Ok, lembrando, né, que as unidades básicas de saúde, elas ficam em todos os bairros da cidade, né? Cada bairro, cada região tem uma unidade básica de saúde, né, que podemos procurar. Se eu moro no Santa Angelina, né, a minha unidade básica de saúde é aqui no Santa Angelina. Então, basta procurar a unidade de saúde do seu bairro, o médico vai avaliar, a enfermeira vai avaliar, e se for o caso, se tiver indicação, vai estar encaminhando aí para uma nova avaliação com vocês,
para poder dar seguimento aí ao tratamento com a ozonioterapia. Professora Karina, tem alguma questão que a gente deixou de contemplar e que você gostaria de falar? Esquecemos de falar de alguma coisa, né? Tem coisa que gostaria de colocar, que a gente não colocou? Eu acho que nós conseguimos, assim, de uma forma muito rápida, né, e objetiva. Porque se a gente for falar de ozonioterapia no seu todo, na sua complexidade, vai demorar muito, e a gente vai falar vários nomes aqui muito esquisitos, e é muito gostoso, tá? Falar sobre ozonioterapia. Ozonioterapia é um presente, eu acho que eu posso até falar pela Flávia, que nós duas ganhamos do município, né? E estamos muito felizes no ambulatório, é uma gratidão imensa, trazendo essa qualidade de vida, ofertando essa terapia aos nossos munícipes, fazendo com que eles consigam ter uma rapidez, né, em uma lesão que às vezes faz 5 anos que não consegue fechar e a gente consegue com a ozonioterapia. Então a gente fica muito feliz e a gente está à disponibilidade total lá no NGA3 para sanar qualquer dúvida sobre ozonioterapia. As únicas contraindicações são aquelas que eu já falei, do G6PD, hipertensão descontrolada, diabetes descontrolada, anemia moderada e severa, que aí a gente não pode trabalhar o ozônio mesmo. Do restante, o que eu posso dizer? Que, assim, que vocês acreditem, existe, acontece e é eficaz, né? Então, é isso que a gente pode dizer da ozonioterapia. E dentro da odontologia, eu acho que já estamos aí também com a parte odontológica em Araraquara, trabalhando com ozônio, que também é bárbaro. É bárbaro a parte da odontologia trabalhando com ozonioterapia. Ok. Eu quero registrar aqui, professora, um novo convite, porque eu acredito que a ozonioterapia ela ainda não é aplicada em muitas cidades e em muitos estados do Brasil, exatamente porque não se fala muito dela e não se mostra muitas evidências e os sucessos que essa técnica tem. Então, eu quero deixar um convite aqui para você e para a Karina Leão, para estar retornando a esse canal aqui em agosto, e aí eu queria que vocês depois se reunissem, até para que vocês colocassem algumas imagens, né, de algumas feridas de quando o paciente chegou, né, claro, utilizando todo o protocolo da ética, que a gente pode estar fazendo isso, né, desde que o paciente saiba, que a gente explique, que assine o termo de consentimento livre e esclarecido, não vamos expor aqui o profissional, mas sim a lesão, então tudo dentro do protocolo da ética. Porque eu acho que seria bem interessante as pessoas visualizarem quando chegou, depois de 2 semanas, depois de 10 dias, depois de um mês, para ver essa evolução, né? Porque tudo que é novo gera uma certa ansiedade, gera uma certa desconfiança. Então, quando a gente trabalha mostrando aí na prática a evolução e o sucesso desses casos, a gente consegue aí angariar várias pessoas para que elas, de fato, acreditem no tratamento e que, de fato, elas se submetam ao tratamento, vislumbrando aí uma esperança. Então, fica esse convite aí para a senhora e para a Karina Leão, que eu acho que dá para a gente explorar mais esse assunto, né? Eu acho que hoje também teve aí o problema técnico da questão da internet, que eu acho que isso acaba interferindo, acaba interferindo muito aí no raciocínio dos internautas. Então, a gente volta em agosto, né?
Depois eu vou entrar em contato para a gente ver uma data que fica melhor para vocês, para a gente organizar esse material aí. E o que me deixa bastante feliz é saber que a ozonioterapia ela vai ganhar aí outras áreas, né, provavelmente aqui na cidade, em decorrência do sucesso que esse tratamento vem trazendo, né, com os pacientes, no que diz respeito à qualidade de vida desses pacientes. E eu acho que é algo que dá até para se pensar mais adiante, né, de Araraquara se tornar um polo de referência em tratamento no que diz respeito à aplicação da ozonioterapia e que venha abarcar aí outras cidades aí, que Araraquara torne-se região do encaminhamento, né, dessas pessoas que precisem por profissionais de outras cidades. Então, a gente está falando de questões aqui de políticas públicas que é possível, sim, né, desde que seja conversado, que seja organizado, né, mas existe, sim, essa possibilidade. Eu acho que essa possibilidade, ela acontece à medida que os dados, né, de sucesso vêm acontecendo. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui na próxima live, né, mostrar aí a eficácia e as evidências da ozonioterapia, que eu acho que é importante, né? Então, eu conversei hoje com a professora Karina Carboni, que é professora do Centro Educacional e Técnico de Araraquara, enfermeira, né, da Prefeitura Municipal de Araraquara, né, uma prestadora aí de serviço do Sistema Único de Saúde, né, ela que é enfermeira de formação, ozonioterapeuta, especialista em saúde e gestão em saúde pública. Então, professora Karina Carboni, muitíssimo obrigado, né, pelos esclarecimentos, pelas informações prestadas, né, mas eu não vou terminar agora, tá? Porque apareceu uma pergunta agora, eu acho bem interessante, então vamos explorar. A Patrícia Damedo, que é professora também do CETEC, ela coloca assim: você poderia comentar a diferença da ozonioterapia e câmara hiperbárica? Sim. Eu acho legal. São duas terapias oxidativas, né? E uma é de alta tecnologia, alta complexidade, né? Que utiliza um equipamento, né? E a nossa terapia, ela é bem de baixo custo, tá? Porque a gente utiliza um gerador. O que a gente tem que deixar bem claro que esse gerador, ele tem que estar regulamentado pela Anvisa, tá? Ele tem que ser com uma concentração, né? Uma precisão muito certa para que a gente faça o processo da terapia com ozônio. Muito correto, tá? E a gente trata não só a lesão com a ozonioterapia, a gente trata o indivíduo na integralidade, porque a gente está fazendo uma oxigenação tecidual. Ali na câmara hiperbárica, ela é direcionada ao local, né? Onde precisa fazer essa cicatrização, que também é rápida e depende de várias sessões, como o ozônio, tá? A única diferença são os custos, por enquanto, né? A gente vê, tem toda a eficácia, é comprovadíssimo, como a ozônio também tem a comprovação da eficácia do tratamento. Ok, então antes da gente finalizar, a Leide coloca parabéns pela live, a Karina é divina para explicar, né? Maravilha, vai ajudar muitas pessoas. A professora Ana Paula, nossa colega aí de profissão, né, e sua colega de profissão, que ela é enfermeira também, professora lá na nossa escola, ela coloca, está feliz na nossa profissão, faz toda a diferença, e você transmite isso, Karina. Parabéns por tanta humanização e conhecimento, né? E aí a Andréia Dottoli parabeniza, né, pela live. A Maria de Lourdes, ela coloca: eu só tenho a agradecer, pois assim como eu, outras pessoas não sabiam desse serviço, foi muito bacana, e é exatamente porque eu quero trazer mais uma vez, né, essa pauta, essa temática, para a gente explorar ao máximo, né, esse serviço ofertado pelo SUS aqui na cidade de Araraquara, porque, de fato, pouquíssimas pessoas sabem da existência desse serviço aqui na cidade de Araraquara, oferecido pelo SUS.
Então, Karina, muitíssimo obrigado aí pela contribuição, pelo esclarecimento, pelas informações aí prestadas à nossa população. Eu peço mil desculpas aos nossos internautas, né, pelos problemas de conexão que pode acontecer com qualquer um, já aconteceu comigo várias vezes, isso é normal, mas a gente retoma, né, hoje eu já estou bem mais tranquilo do que antes, então não deu certo, a gente volta com o tema em um outro momento e a gente explora em um outro momento. Então, muitíssimo obrigado, né, a Karina, que é enfermeira, que é professora do CETEC, ozonioterapeuta, especialista em saúde, gestão em saúde pública. Então, Karina, fique à vontade para fazer suas considerações finais, e aí a gente encerra por aqui. Eu quero dizer que eu fico muito feliz, né, quando você já de pronto aceitou esse convite, né, e já deixei o convite aí para a gente retomar em agosto, porque eu vejo que é de extrema importância cada vez mais a população saber que existe aí esse serviço pelo SUS. Então, fique à vontade para as considerações finais. Certo, obrigada, professor Paulo, por esse espaço para a gente divulgar, né, a ozonioterapia. Queria mandar um abraço para todo mundo, para todos os internautas, a Leide, que foi aluna, morrendo de saudade de todos os alunos. A gente não vê a hora disso acabar, para a gente voltar, né, aquele aconchego deles, por mais que eles falam demais, mas a gente gosta, né? Eu gosto muito de dar aula e gosto do que eu faço. Obrigada, Ana, como colega de profissão, colega professora do CETEC. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente transmite isso. E não tem o que é de melhor e gratificante é quando a gente consegue transparecer isso tanto para os alunos quanto para os colegas. A felicidade na profissão é de suma importância, tá? Boa noite a todos, para todo mundo, desculpa, mil perdões com esse problema de tecnologia. Primeira live, muito nervosa, né, Paulo? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. O pouco que eu trouxe, eu acho que já deu para esclarecer um pouquinho, mas a contribuição da Flávia Karina vai ser perfeita também. Ela é uma profissional de excelentíssima acolhimento, humanização, ela é incrível, né? Eu falo que é irmã porque nascemos no mesmo dia, só em anos diferentes. Falo que fomos separadas na maternidade. Então, casou muito a nossa parceria dentro do ambulatório e agradecer todo o município de Araraquara, né, toda a gestão que acreditou nesse ambulatório, que o Edson, como coordenador, que não mediu esforços para que isso acontecesse. Então, várias pessoas envolvidas nesse caminho e a gente só tem a agradecer, tá? E, com certeza, viremos sim em agosto. Vamos tentar fazer com que essa conexão não nos boicote desta vez e a gente consiga sanar todas as dúvidas dos munícipes. Tá bom? Muito obrigada. Ok, só para deixar claro, professora, foi excelente a sua explanação aqui hoje, né? O objetivo de chamá-la novamente é exatamente para cada vez mais a ozonoterapia atinja um público maior aqui da cidade de Araraquara. Mas eu fico extremamente grato, né? Foi muito explicativo, foi muito didático e é uma coisa que eu gosto muito, foi utilizado aí de um linguajar onde as pessoas consigam ter acesso, de acordo com o linguajar das pessoas, porque não adianta a gente vir aqui com um linguajar extremamente técnico, porque a gente não está lidando com profissionais, a gente não está dando curso para profissionais, né? A gente está instrumentalizando a população leiga que, de fato, precisa saber, né, as coisas básicas do que é e quais os benefícios que a ozonioterapia traz. Foi excelente, foi brilhante, eu fico extremamente grato, né, pela sua participação. E aí, para finalizar, eu gostaria de convidar os internautas para amanhã, sábado, dia 11, dos 7 às 19 horas. Vamos promover uma live falando sobre autismo e realidade.
como contribuir para uma inclusão real, né, com a Karina Maia, que a Karina Maia é pedagoga e presidente da Associação de Pais e Amigos dos Autistas aqui de Araraquara. Então vai ser uma live bem bacana também. Espero vocês amanhã, aqueles que puderem, quem não puderem não tem nenhum problema, porque a live ela fica gravada e ela é disponibilizada aí à população, né? Então, um grande beijo, professora Karina, um grande beijo no coração de vocês e nos encontraremos aí amanhã às 19 horas. Muitíssimo obrigado a todos. Beijos no coração de todos.